Oi, gente, nós estamos aqui com o Gwen. Porque a gente acha uma Gwen rateada super legal. Uma rata que eu duvido que alguém não vai gostar. É uma rata super legal. Super interessante. Não é legal, é interessante. Se eu tirei aquela coisa de estudante, dá. E olha o barulho que já dá, meu. A gente já começa a bugar desde o começo. Isso que é assustador. A Gwen é muito mais esperta. Vocês ver como eu vi a Gwen. O barulho das portas é diferente. Minha impressão é que a Gwen tá de perto. Eu tô com medo dessa hater. Porque olha, dá muito barulho essa hater. Parece, gente, tá bem perto na Gwen. Isso, olha só de falar nela. Viu? A voz dela é mais convincente. Ai. Não acredito que ela tá colocando armadilha pra eu cair. Gwen nojenta. Viu, gente? Ela é muito mais esperta. Enquanto a Gwen, ela não escutava passos. Né, gente? Por isso que essa Gwen é muito mais difícil. Eu queria mostrar essa rata aqui. Tem Gwen, mas é uma Gwen mais esperta, entendeu? Uma Gwen que devia ter, né? Então eu vou jogar um novo jogo pra vocês. Só deixa eu achar ele aqui, ó. Outro jogo de terror, deixa eu ver. Um jogo normal, né? Vou jogar esse jogo, né? Aqui, ó. Porque agora eu tô andando, fazendo coisas assim, tipo, mostrando um jogo, mostrando. Que, né, chega uma onda de jogos, tipo, de luta, de tal coisa que eu não sei fazer no canal. Eu não posso, se vocês quiserem, também posso fazer de mistérios. Tipo assim, fazer uma certa tipo de mistério, mas da vida real. Eu sei que vocês iam amar isso. E também me dá muito medo, né, meu? A gente faz tipo uma hack, assim, tipo assim, gravar, assim, uma floresta. Eu tenho bastante acesso, né? Tipo, eu tenho um amigo que mora lá numa floresta. Então, que ele já viu várias coisas assombradas. Então, né, eu tô em torno disso também. Coisa chata. A gente pensando não vai nada. Então, esse meu amigo, assim, né, é bem legal da gente fazer, tipo, um vídeo junto, se vocês quiserem. Tá, eu tô confuso o que fazer, né? Pra vocês de um tempo já agora. A gente já fez noite 4, não, 2. Pra vocês verem o que eu acabei de pensar em night. Que eu não sabia. Essa coisa aqui, ó. Só que daí eu vou tirar, eu vou tirar música. Precisamente a música tá amarrada pra mim. Já começa na câmera. Pera, cadê o boneco? Pera, cadê o boneco? Não. Ali, ó. Tá vendo esses 3 bonecos? Eu já vi eles aparecendo aqui, ó, meu. Nesse canto. Nesse canto aqui, meu. Como sempre, né, a gente vai ter vigiar os animatronics. Eu não vou gastar energia de qualquer jeito. O animatronic fugir. Eu tô com medo. Se eu ganhar essa noite, meu, eu vou ficar feliz. Eu não quero ganhar a noite de medo.
de um animatrônico de pá, né? Pensa bem, gente, olha. Vocês estão vendo que eu tô começando a achar várias hacks no YouTube, na internet, assim, pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem mais tipo de hacks, tipo, eu mostrando como eu consigo fazer as hacks, como eu consigo até, só vocês comentarem, tá? Porque isso também tem uma hack de um inscrito que mandou pra mim. Hack da Gwen, super legal. No começo tinha um pouquinho de medo, né? Porque eu era muito mais esperta. Eu tive um pouco de medo. Então, gente, eu vou ensinar pra vocês como se cria sim. Eu preciso desse Stitcheador. Olha, a gente vai entrar aqui com uma forma de Steve. A gente pode salvar ele. Podemos fazer um personagem aleatório, como isso daqui, ó. Então, ele faz o personagem pra ti. Pera. E isso aqui é bom. O que aconteceu? Isso tá uma coisa errada, quer ver? Quer ver? Vixe, por isso que eu não gosto de entender essas coisas. Não resolveu de nada. Ó, eu vou criar um menino pra vocês verem. A gente pode criar o corpo. Eu vou criar um olho azul. E vou criar, pra quem não lembra, um menino chorão. Vai ter Freddy. Eu vou pegar de qualquer blusa aleatória. Vou pegar uma calcinha aleatória. E vou vir aqui, ó, gente. Olha o que tem. A gente pode pintar. Então eu já vou usar um preto aqui, meu. Melhor eu vou um cinza aqui, ó. Aqui, ó, um cinza bom esse aqui, ó. Deu, peguei um cinza. Vou listrar a roupa dele. Tem sorte no Five Nights at Freddy. É assim. A roupa dele é listrada. A roupa dele é assim, ó, meu. É uma roupa inteira listrada. Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu vou fazer uma roupa mais ou menos do menino chorão. Porque eu não sei fazer a roupa dele. Então, esse espaço que eu deixei em branco, né, gente? Eu vou fazer inteiramente um preto. Pra dizer assim, da rádio do menino chorão, né? O menino chorão é um personagem que eu até gosto de fazer, ver. Que é um personagem legal, né, gente? O menino chorão do Five Nights at 4 é muito legal. Só que daí eu já fiz um menino chorão, né, meu? Aqui mais ou menos um menino chorão. Aqui meu menino chorão. É esse daqui, meu. O que você acharam do menino chorão? Não ficou meio um menino chorão? Porque, primeiro, que não tem como fazer um menino chorão só em 3D te dá. Eu não quero fazer em 3D, mordeu. Porque eu vou ter que modelar um menino chorão. E eu odeio modelar. Deixa eu ver essa parte mais legal que tem. Essa parte aqui. Perdemos cinza. Aqui, ó, gente, já vai ser um pouco diferente. Nessa parte branca, eu vou colocar um cinza. Pra aquele tema de terror, né, meu? Pra quem não sabe, o menino chorão não é assim. Eu tô fazendo o menino chorão naquele estado dele, sabe, né? Naquele estado de hospital, né? Os braços vão ficar meio bugados, tá, gente? É normal. Como eu disse, né? É normal. Porque não consegue fazer o menino chorar inteiro, senão vai demorar. Várias horas de retalho pro menino chorão ficar pronto. Vocês estão vendo, porque eu já tô craque nisso aqui. Se não tá craque, esquece. Nunca vai conseguir fazer o menino chorão. Meu, porque é um personagem difícil, né? Tem muita lista nesse jogo.
É difícil fazer ele tirar esse jogo. Ó, gente, agora o que eu vou fazer, menino chorão? Eu vou pegar água. Fazer umas lágrimas. Vou deixar isso aqui bem no azul fraco. E vou fazer ele chorando. Quem não achou? Isso aqui, muito legal. O menino chorão. O menino chorão ficou assim. O que você achou do menino chorão, meu? Eu achei ele super legal. Porque, meu, o menino chorão eu já fiz de outro jeito. Eu já fiz o jeito assim, né? Ele chorando. E as mãos dele, o que eu vou fazer? Você sabe que eu tenho ideia pra tudo. Olha isso aqui. Eu vou fazer com sangue. Você sabe que a história do menino chorão, né? Que ele, né? Que brincaram com ele na festa dele, daí ele foi comido por um animatrônico, né? Então, meu, como fazer? Eu fazia. Até a própria cabeça dele é com sangue. E olha como fica em 3D o nosso menino chorão. Fica até... Nossa, ficou melhor do que eu pensei, meu. Eu acho que ia ficar feio, mas ficou legal. Agora, gente, eu terminei assim. A mão dele. Então eu vou salvar ele assim, meu. Eu não vou colocar assim pelo corpo inteiro. Ele só foi na cabeça, ele só sentiu dor na frente. Nos braços por causa de ficar arranhando ali, né, meu? Então esse é assim dele, salvar, né? Agora eu vou pegar uma skin qualquer, ó, meu. Eu não vou criar essa aqui, chorão, deletar. Voltar. Daí eu fiz o X. Agora, meu, eu vou criar um bonequinho do Five Nights at Freddy. Então eu vou deixar ele com capacete, né? Chapéu, né? Deixa eu só jogar esse chapéuzinho de Five Nights at Freddy. Aqui, deixa eu colocar esse aqui, que eu tinha. Não, bonitinho, esse aqui é o meu. Outros mais legais, né? Esse aqui, ficou perfeito. Não vou salvar. Eu vou deixar assim, meu. Vocês vão olhar o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer um boneco, né? Então, gente, eu preciso só de amarelo, essas cores. Eu vou fazer um golden. Um golden todo amarelo, meu. Como será que vai ficar esse golden que eu vou fazer, meu? Eu tô com medo de ele ficar feio demais, né? Eu não tenho controle ainda disso aqui. Mas, nossa, o golden vai ficar legalzinho até. Gente, eu vou fazer igual um urso com coisa roxa. Primeiro de tudo, eu vou fazer ele amarelo, né? Primeira coisa, eu vou deixar ele todo amarelo, meu. Eu acho super legal ficar coisa chata. Eu acho super legal ficar fazendo golden assim, ó, meu. Eu tô até mudando o foco do vídeo pra fazer tutoriais. Das coisas, né, meu? Olha, meu. Nossa, golden. Alguma coisa. Ai, não! É um personagem aleatório também. Gente, então, vamos fazer o vídeo. Então, o que vocês acharam desse meu boneco, né, meu? Agora eu vou fazer um Steve reverso. Eu tava fazendo e ninguém deixou eu terminar, né? O Steve, como que fica reverso? Eu não ia saber, mas, gente, esse foi o vídeo. O que vocês acharam?